E aí, pessoas, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu queria trazer para vocês um tema aí sobre esse tema, olha só. Olha o tema que eu quero trazer para vocês, o tema chamado de saúde mental, sobre psicopatologia. E antes da gente começar a discutir sobre isso aí, eu só quero me apresentar para você falar, meu Deus, quem é esse cara que veio trazer essas informações para mim, tá? Então, meu nome é Beto, eu sou Beto Cruz, sou psicólogo de formação, tenho um mestrado em Ciências do Comportamento, mas independente disso, de ter mestrado ou não ter mestrado, eu preciso trazer um tema aí, que é um tema que vem no nosso dia a dia. E talvez aí com esse processo pandêmico, com toda essa situação, parece que essa questão aí de saúde mental, elas ficaram mais afloradas, né? Ficaram mais presentes para nós. Tanto a saúde mental como também a doença mental. E aí quando eu falo sobre isso, saúde mental e doença mental, muitas vezes a gente fica um pouco assim, será, né, que se eu tenho uma doença mental ou se eu não tenho uma doença mental, quem é que tem doença mental? Então, para a gente poder começar essa nossa discussão sobre doença mental, sobre psicopatologia, eu quero trazer para vocês essa imagem e eu queria que vocês dessem uma olhada nessa imagem. Ok? Essa imagem aí, e pergunta da seguinte maneira com essa imagem: quem tem doença mental? Quem tem doença mental? Esse indivíduo da direita ou esse indivíduo da esquerda? Dá uma olhadinha aí nesse indivíduo da direita e da esquerda para a gente ver quem tem doença mental. E aí, já consegue responder quem tem doença mental? Quem tem doença mental? Esse rapaz aí da direita, com a mão aí no queixo, aí, a mão assim, a mão aqui, ou esse outro com a mão no queixo? Quem você acha que tem doença mental? E aí, consegue me responder? Como que você faz para avaliar se uma pessoa tem doença mental? O seu colega de trabalho, que agora de repente está sentado ao seu lado, a sua sogra, o seu namorado, a sua namorada, o seu amante, a sua amante, opa, não pode falar sobre isso, mas enfim, quem é que tem doença mental? O da direita ou da esquerda? E aí, consegue? Ou seria, talvez, quem tem doença mental, a pessoa que está olhando essa imagem? E aí, quando a gente fala sobre isso, né, o que você deu a resposta? É você que tem doença mental? Porque quando a gente fala um pouco isso, não sei se você já viu essa expressão, que todos nós temos um parafuso solto, um parafuso a mais, um parafuso a menos, né? Às vezes a gente tem essa expressão. E quando a gente fala sobre esse parafuso a mais, um parafuso a menos, talvez a gente está dizendo sobre essa expressão que eu coloco para vocês agora no slide. Comportamento normal e comportamento anormal. O que é um comportamento normal e o que é um comportamento anormal? E por que eu trago essa expressão de comportamento normal e comportamento anormal? Porque é muito diferente comportamento normal e comportamento anormal de um quadro patológico, de um quadro de uma doença mental. E aí, pegando a primeira imagem novamente, quando a gente fala que o indivíduo tem um comportamento anormal ou normal, a gente está partindo do nosso referencial. A gente está partindo daquilo que a gente acredita, do que é bom, o que é ruim. Então, eu posso julgar de repente, eu tenho uma amiga maravilhosa chamada Rebeca, que eu posso achar que Rebeca tem um transtorno mental, porque Rebeca tem um comportamento diferente do meu. O que está diferente do meu não determina uma doença mental, determina algo diferente, e algo diferente não é patológico. Então, de repente, eu posso ter um monte de tatuagem, de repente eu posso ter um monte de agulhas pelo corpo, de adereços, que de repente você pode achar aquele comportamento anormal. Sei lá, aquela moça lá do RH, ou aquela moça de repente das vendas, ou aquela moça de repente lá da recepção, você pode considerar aquilo anormal porque você não tem o mesmo padrão. Então, padrão de comportamento é diferente de um quadro psicopatológico. Por quê? O padrão de comportamento anormal é tudo aquilo que foge aos meus valores. Então, você concorda comigo que se comportamento anormal é tudo aquilo que foge aos padrões, então eu posso ser anormal para o meu vizinho, eu posso ser anormal para o meu chefe, eu posso ser anormal para o meu colega de trabalho. Isso não quer dizer que eu tenho uma doença mental, tá ok? Então é muito comum a gente ter esse preconceito de achar que tudo aquilo que é diferente, tudo aquilo que não encaixa com os meus valores, tudo aquilo que não encaixa com os meus princípios, ser doença mental. Isso não é. Então, o que é, Beto, doença mental? A doença mental é quando, diferente, né? É quando esse comportamento, que pode ser diferente ou não, me traz sofrimento. Ele traz sofrimento ou para mim, ou traz sofrimento para as pessoas que convivem.
Então a gente poderia pensar que doença mental é quando o indivíduo, aquele comportamento, aquele repertório de comportamento, ele traz um prejuízo na sua funcionalidade, um prejuízo no seu social. Então, se eu tenho um comportamento e esse comportamento prejudica a relação de trabalho, esse meu comportamento prejudica a minha relação familiar, esse comportamento prejudica a minha relação com os meus pares, possivelmente esse comportamento pode ser visto como uma doença mental. Tá ok? E outra coisa que também é muito significativa, para ser uma doença mental não basta só causar sofrimento, tem que ser um comportamento onde o indivíduo, por si só, não consegue mudar esse comportamento. Ah, mas ele tem doença mental, é só ele querer. Se ele quiser mudar e ele mudar, não era uma doença mental, e sim um comportamento que ele conseguiu modificar. Então, uma coisa é você modificar o seu comportamento, outra coisa é você achar que pode mudar um quadro psicopatológico. Então, quando a gente fala de comportamento diferente, é muito diferente também de um quadro psicopatológico. Porque no quadro psicopatológico é quando o indivíduo tem um comportamento, esse comportamento traz sofrimento e ele não consegue mudar por si só. E ele vai precisar de uma intervenção. Se eu tenho um comportamento que é o diferentão, imagina na sua empresa, você é o diferentão da empresa, mas esse diferentão não traz prejuízo, eu não considero isso um quadro psicopatológico. Tá ok? Então, pensando nisso, e a gente pode pensar então, pegando essa nossa imagem aqui, o que causa uma doença mental. E essa imagem que eu trago para vocês, não sei se vocês conheceram essa reportagem, já viram essa reportagem, é uma história aí de duas senhoras que elas cavaram em volta da sua casa, elas cavaram com colher, né? Cavaram com colher em volta da casa. E aí você dá uma olhadinha nessa imagem, né, para você dar uma reparada. Esse comportamento é anormal? Possivelmente sim, né? Porque não está dentro do padrão as pessoas cavarem em volta da sua casa, fazer uma ilha com uma colher ou com qualquer instrumento. Agora, traz sofrimento? Não traz sofrimento, talvez para ela, mas traz sofrimento para as outras pessoas, né? Traz, talvez para o filho. Minha mãe é a mulher que cava buraco, né? Então imagina toda essa situação, pode trazer um sofrimento. Então, às vezes, o indivíduo que tem uma doença mental, e eu dou essa dica, quem de vocês aí que está assistindo agora, que tem uma doença mental? Quando o indivíduo ele diz que tem uma doença mental, ou ele acha que tem um parafuso a mais ou a menos, ele tem aí nível de consciência preservado. Se ele tem nível de consciência preservado, se ele tem crítica, ele pode até ter uma doença mental, mas é menos grave daquele que acha que não tem. Então, todos nós, de certa forma, temos os nossos sofrimentos. Porém, talvez os nossos sofrimentos não chegue a ser ainda uma doença mental. Por isso a importância de um acompanhamento, por isso a importância de tentar ver atividades, coisas que possam promover essa saúde mental, tá ok? Então, quando a gente pensa em doença mental, a gente não pensa numa causa só. A gente pensa, então, como causa da doença mental, vários fatores. Que fatores a gente poderia pensar nisso para ter uma doença mental? E aí eu listei para vocês aí 3 fatores. Os fatores biológicos, os fatores psicológicos e os fatores sociais. Esses 3 fatores aí são fatores que, em combinados, podem vir a desenvolver uma doença mental. Mas como assim fatores biológicos, fatores sociais e fatores também psicológicos? Pensando aí, quando a gente fala de fatores biológicos, psicológicos e sociais, a gente pode pensar no geral. Por exemplo, um indivíduo que tem um quadro de depressão, um indivíduo que tem uma dependência química, um indivíduo que tem um transtorno de ansiedade, um indivíduo que tem um transtorno, de repente uma esquizofrenia. Já ouviu falar? Pois é, essas doenças, elas têm aí um fator biológico hereditário. É muito comum você ter uma repetição de casos no mesmo grupo familiar. É muito comum você ter mais de uma pessoa deprimida na casa. É muito comum você ter mais de um esquizofrênico na casa. É muito comum você ter mais de um indivíduo dependente do álcool, dependente de uma anfetamina, de um crack ou da cocaína. E a gente pensa nesse primeiro fator como um fator biológico, como uma hereditariedade, como um gene que foi alterado naquele primeiro sujeito e passou de um sujeito para outro. Porém, a gente também sabe que essas doenças, embora a gente tenha fatores biológicos, a gente sabe que não é todo indivíduo que vai ser afetado, porque a gente também acredita em outros aspectos, como, por exemplo, os aspectos sociais.
né? Então, quando a gente fala de aspectos sociais, eu estou falando de todos os outros fatores externos a esse sujeito, como, por exemplo, o desemprego, né? A violência doméstica, a violência sexual, né? O desamparo do modo geral, o abandono. Quer dizer, imagina uma criança que sofreu um abuso sexual na infância. E a gente sabe que um abuso sexual na infância causa muito mais transtorno e causa muito mais dificuldade do que um abuso sexual em um adulto. Quer dizer, uma menina que foi abusada com 10 anos, né, sexualmente, possivelmente ela vai ter mais danos, né, psicológicos do que, de repente, uma mulher de 30 anos que já consegue ter uma capacidade de compreensão daquele ato. Não estou dizendo que uma mulher de 30 anos que sofre um abuso, que ela não tenha como trabalhar, ou não vai desenvolver um transtorno psiquiátrico, tá ok? Então, o que eu quero dizer é que essas questões sociais, elas podem variar. E aí, quando eu falo de variar, né, e aí, com todo o respeito, eu posso também pensar o seguinte: o excesso, a falta de emprego, o desemprego, me causa sofrimento? Sim. Mas o trabalho pode me causar sofrimento? Sim. Eu posso ter um divórcio que me leva ao sofrimento, mas eu posso também ter um casamento que me leva a sofrimento. Então, quando eu falo de fatores sociais, eu estou falando que pode variar de sujeito para sujeito, né? Então, muitas questões aí, né, a forma de se organizar, a forma que essa família se organiza, essa dinâmica familiar, muitas vezes ela pode ser propícia para vir desenvolver, né, uma situação de adoecimento. E aí, paralelo a tudo isso, nós temos também as questões psicológicas. Quando eu falo de questões psicológicas, eu falo da maneira que esse sujeito tem para enfrentar o sofrimento. Porque o que acontece? Vamos imaginar, né, aquela velha, né, sem querer ser, né, motivacional, porque não é a intenção da nossa conversa, da nossa discussão, mas se eu pego, de repente, aquela velha analogia. Esse copo de água está cheio ou está vazio? Então, às vezes, como o indivíduo observa as coisas, como o indivíduo lida com determinadas situações, podem facilitar o adoecimento. Então, muitas vezes esse sujeito pode pensar, né? Eu não gosto muito dessa analogia porque fica parecendo indivíduos motivacionais, né, que estão querendo motivar e tudo mais, e não é muito a minha intenção. Mas olha só, a forma que eu vejo o mundo, a minha capacidade de lidar com frustração, a minha capacidade de resiliência, né, a forma que eu vejo o mundo, muitas vezes ele pode interferir no meu adoecimento, né? Então imagina, eu tenho um emprego e eu trabalho muito, e eu estou cansado, eu estou exausto desse emprego. Eu posso tanto pensar que esse emprego é algo que me traz sofrimento, mas como eu também posso pensar que eu estou exausto, mas porque eu estou produzindo. Eu estou exausto porque eu estou contribuindo. Eu estou exausto, né? Eu brinco às vezes isso, né? Eu prefiro trabalhar no domingo do que procurar emprego numa segunda-feira de manhã. Então isso aí é a forma que eu vejo. Então a gente pode pensar que esses 3 fatores combinados, a minha herança genética, as minhas relações e a maneira que eu vejo essa relação, ela pode me levar a um processo de adoecimento, tá? Agora, claro, as patologias, e aí eu listo para vocês algumas patologias, algumas têm fatores sociais muito mais marcantes e outras fatores biológicos mais marcantes, outros fatores psicológicos mais marcantes, né? Como, por exemplo, indivíduos com esquizofrenia, a gente percebe que os fatores biológicos são mais marcantes. Quadros de depressão, a gente percebe que os fatores biológicos, sociais e psicológicos, eles são marcantes. Síndrome de Burnout, né, que é aquela exaustão do trabalho. Parece que as questões sociais e psicológicas têm mais relação. Dependência química, parece que as questões sociais e biológicas têm mais relação. Mas, do modo geral, as doenças mentais, elas são combinações de fatores biológicos, sociais e psicológicos. Então, com isso, agora, a gente vai discutir o transtorno de humor. E esse transtorno de humor que eu quero discutir com você é a depressão, que muitas vezes, no dia a dia, a gente entende a depressão de uma maneira completamente errada, né? A depressão como sendo algo, né? Infelizmente, a gente escuta muito isso, né? Depressão como sendo falta de Deus, depressão como sendo frescura, depressão como sendo algo que muitas vezes esse indivíduo consegue por si só. Tristeza, e aí uma coisa que eu quero trazer para vocês antes da gente discutir isso, tristeza, raiva, né? Irritabilidade, medo, isso não é ruim, isso é extremamente necessário.
É necessário que você, enquanto sujeito, você se importe. É necessário que você sofra quando tem alguma coisa. E é necessário também que você se irrite, de repente, quando o seu pneu furou. Eu estava vindo dar essa aula, meu carro quebrou, fiquei irritado. É extremamente natural. O que não é natural é que essas emoções, esses afetos, eles atrapalham o meu dia a dia. E a depressão, então, quando a gente fala de depressão, é quando esse indivíduo, ele passa por um tempo, com essas emoções dando um certo prejuízo na sua funcionalidade. Então, quando a gente fala de depressão, não basta ter somente a tristeza, porque a tristeza por si só não é depressão. Porque a tristeza, imagina se eu sou um indivíduo que estou extremamente melancólico, eu sou um indivíduo extremamente triste, mais introspectivo, mas eu produzo, eu pinto, eu escrevo, eu faço meus vídeos, eu faço minha edição, eu tenho uma capacidade de compreensão de tudo isso. Isso não é depressão. A depressão é quando eu tenho esse sentimento e não consigo produzir, e não consigo funcionar, e não consigo agir da mesma maneira. Então a depressão, antes da gente pensar nos sintomas da depressão, eu quero trazer para vocês que a depressão, ela é a patologia, ela é uma das patologias que mais causa invalidez no mundo. Ela está entre as 10 patologias de maior causa de invalidez, acompanhadas de esquizofrenia, transtorno de ansiedade, dependência química e doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, neoplasias. Quer dizer, a depressão, ela está na mesma lista de capacidade de produzir deixar o indivíduo não funcional, da mesma jeito de um câncer, do mesmo jeito de uma doença cardiovascular. Então a depressão, ela tem aí um grande impacto. E uma coisa que é interessante quando a gente fala de depressão, porque antigamente a depressão era uma coisa de adulto, a depressão era uma coisa de indivíduos adultos, hoje não. Hoje a depressão, ela continua tendo uma incidência grande em adultos, ela continua tendo uma incidência grande em mulheres, porém a gente vai ter crianças, adultos, adolescentes, idosos com depressão. E essa depressão que a gente fala, eu quero trazer para vocês quais são esses principais sintomas. Lembrando que esses principais sintomas, eles podem variar de sujeito para sujeito. Por exemplo, tristeza. É todo mundo que sabe fazer tristeza? É todo mundo que tem semblante de tristeza? Não. Quantas vezes a gente vê uma pessoa que está triste, ou quantas vezes que você estava triste e você não fez cara de tristeza? Porque diferente dos animais, e aí é uma coisa que eu digo para vocês, um animal, por exemplo, o seu cachorro, o seu gato, você percebe quando ele está com raiva, você percebe quando ele está triste. Por quê? Porque ele não consegue disfarçar. Mas você, meu irmão, minha irmã, tem uma capacidade de ser tipo uma falciane. Você tem a capacidade de estar triste, mas sua expressão facial não ser de tristeza. Então nós temos essa capacidade, mental de estar tendo um sentimento e expressar outro. E essa capacidade de expressar outro, muitas vezes não faz com que a gente compreenda que o outro está deprimido. E às vezes fala, nossa, mas fulano está deprimido, afastado do trabalho, deprimido. Nem parece deprimido, porque eu vi ele na festa. Estar deprimido não se resume a não ir à festa, não se resume a isso. Pode ser também? Pode. Então uma coisa que eu quero trazer para você, o primeiro sinal é rebaixamento do estado de humor. Quando eu falo rebaixamento do estado de humor, eu falo que esse indivíduo vai diminuir a sua excitação, mas não quer dizer que vai diminuir ao ponto de você perceber, tá? Então a gente tem aí um rebaixamento do estado de humor, que é um dos principais sintomas. O outro sintoma do quadro de depressão é a falta de vontade. Essa falta de vontade é uma diminuição do interesse, que pode ser do trabalho, que pode ser diminuição do interesse do sexo, que pode ser diminuição do interesse do estudar, do ir à igreja, do ir ao bar, de ir jogar um futebol. Mas pode ser também que o indivíduo não tenha esse sintoma, porque não precisa ter todos os sintomas, beleza? Então nós vamos para o segundo sintoma, que foi aí, no caso, a perda do interesse. Outro grande sintoma que a gente vai encontrar aí vai ser alteração do peso. Então o indivíduo, quando tem uma depressão, por essa falta de interesse, por essa falta de vontade, a gente pode ter aí uma redução dessa ingesta que leva a uma redução do peso. E aí com isso tem uma anemia, uma queda de cabelo, as unhas podem ficar mais quebradiças. Mas eu posso também ter um indivíduo deprimido irritado. E se eu tenho um indivíduo deprimido irritado, ansioso, agitado, porque essa alteração de humor pode vir ser com a irritabilidade, ele pode começar a ter uma ingesta de alimento. Ele pode começar a comer demais.
E infelizmente na nossa sociedade parece que ganhar peso é algo ruim. E esse algo ruim para esse sujeito pode aumentar a outro sintoma, que é o sentimento de desvalia, o sentimento de desvalorização. Então, outro sintoma que vai ocorrer no paciente com depressão é o sentimento de incapacidade. E esse sentimento de incapacidade, imagine então, se eu já tenho uma pessoa que tem uma questão psicológica com sua imagem, uma questão psicológica com o seu peso, e ele tem ganho de peso ou ele emagrece, isso pode levar a um aumento desses sintomas, que é o sentimento de desvalia, né? O sentimento de desvalorização, um sentimento de baixa de autoestima. E aí, fazendo um gancho com outra aula que a gente discutiu, a gente estava falando que fatores psicológicos interferem. Então, se eu já tenho um indivíduo que tem por estrutura psicológica, já tem um neuroticismo, quer dizer, uma dificuldade ou uma característica de ver coisas negativas, né? Uma característica de pensamentos pessimistas, isso vai acarretar mais. E aí, outro sintoma que eu quero trazer para vocês, que muitas vezes a gente não sabe disso e muitas vezes a gente acha que pode ser uma preguiça, principalmente no ambiente de trabalho, é a fadiga ou cansaço. O cansaço também é sintoma de depressão. Agora você precisa avaliar. O seu cansaço é porque você está fazendo hora extra? O seu cansaço é porque você tem 2 vínculos? O seu cansaço é porque você tem que chegar em casa e tem que fazer um monte de coisa? Então esse seu cansaço, ele é justificado, ele não é da depressão. Agora, se você não está desanimado, sem interesse, baixa de autoestima, sentimento aí, né, uma tristeza ou uma irritabilidade, está cansado, possivelmente você possa estar com um quadro de depressão. E além de ter, né, olha que é muito sintoma, né? Mas lembrando que não precisa ser todos. Outro sintoma que vai aparecer muito característico é a alteração que a gente chama de ciclo circadiano. O que quer dizer isso? Alteração do sono. E essa alteração do sono pode levar tanto uma insônia, que é comum, um indivíduo com depressão dormir muito, como também um indivíduo com depressão não conseguir dormir. E aí imagina, eu já estou fadigado, já estou cansado e ainda não consigo dormir. E ainda estou dormindo demais. Então isso também, aí, dormindo demais, comendo demais, vai aparecer outras características aí, né? Então esse indivíduo também tem alteração desse ciclo circadiano, que vai levar então uma alteração também nessa energia, nessa reposição. E aí, para a gente completar, a gente tem mais 2 sintomas, que é a dificuldade desse indivíduo no pensamento, que ele pode ter uma agitação psicomotora, mas ele pode ter uma lentificação. E essa lentificação motora e psicomotora leva esse indivíduo à dificuldade de compreender as coisas. Então, aquele indivíduo que estava trabalhando e conseguia produzir, às vezes ele pode não conseguir mais produzir pelo um quadro depressivo, ele pode não conseguir mais se concentrar, ele pode ter dificuldade de recuperar uma informação, uma dificuldade na minha memória. E aí imagina com tudo isso, um indivíduo que não está produzindo, um indivíduo que está triste, um indivíduo que está irritado, um indivíduo que não está dormindo. Muitas vezes o que vai acontecer é surgir com tudo isso um pensamento de morte, um pensamento suicida, um pensamento que pode vir com a ideia de que o suicídio, tirar a minha própria vida, vai ser uma forma de aliviar todo esse sofrimento. Porém, a gente também pode ter um indivíduo com depressão que não tenha pensamento de morte, que tenha medo da morte, tá? E lembrando que esses sintomas que vão acontecer na depressão, eles são sintomas aí que não precisam ser todos, pelo menos 5 deles, durante 2 semanas, de maneira presente, ela pode ser considerada um quadro depressivo. Lembrando também que a gente tem que descartar fatores externos aí muito presentes, como por exemplo, acabei de perder o emprego, acabei de perder a minha mãe. A gente não gosta de perder nem guarda-chuva. Não, guarda-chuva é coisa de gente antiga, né? A gente não gosta de perder nem carregador de celular. Quando eu perco o carregador de celular, eu fico mal. Se eu perco minha mãe, meu amigo, é claro que eu fique mal. Então, esse ficar mal, nessa situação, a gente não pode considerar uma depressão. A gente vai considerar uma depressão quando passou 6 meses dessa perda e mesmo assim eu me sinto inútil. Então, presta atenção. Depressão não é estar triste. Depressão não é estar desanimado. Depressão é estar triste ou irritado, estar fadigado, com alteração do sono, com alteração da ingesta de alimento, com pensamento de morte, me sentindo a pior das criaturas, me sentindo incapaz, mesmo quando todos falam.
E aí, quando eu falo desse sentir incapaz, me vem outra coisa que é muito comum na depressão, que é o sentimento de culpa. O sentimento de culpa que não é apropriado, que não é inadequado. Uma coisa é eu sentir culpado por ter demitido um funcionário. Outra coisa é me sentir culpado porque o mundo está dessa forma, me sentir culpado porque terminei um relacionamento que não era um relacionamento sadio, né? Então isso também pode ser um sintoma de quadro de depressão. Então é por isso, e aí talvez você possa estar se encaixando, quando eu falo para você, você pode estar se encaixando nesse sintoma. É importante lembrar que não é só ter o sintoma, mas ter uma persistência. E aí lembrando, olha, mas eu estou, né, muito cansado. Será que é uma depressão? Lembrando que para depressão não basta só o cansaço. Beleza, então agora a gente vai falar de transtorno de ansiedade. E que é outra patologia, que é outra, né, outro momento e outra coisa que causa muito prejuízo. Como a depressão ela é, né, das mais patologias que causam uma dificuldade na funcionalidade, a gente também tem os quadros de ansiedade. E quando a gente fala de ansiedade, aí pensando no Brasil, nós somos o primeiro colocado em quadro de ansiedade. Só que eu fico muito preocupado, porque eu acho que na verdade não é bem isso. Na verdade eu acho que existe algum erro aí. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas têm a ansiedade como algo extremamente ruim, e não é. A ansiedade é um comportamento extremamente necessário. Estava ansioso para fazer esse vídeo, cortei até a barba, não era bonito assim. Estar ansioso para vir fazer esse vídeo, estar ansioso para estar com vocês, não é ruim, porque eu me preparo para essa situação. Então a ansiedade é um estado de alerta. E aí, para a gente falar desse estado de alerta, a gente tem um eixo chamado HA. E aí eu vou mostrar para vocês essa imagem de HA, que é o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. O que significa isso? O meu hipotálamo, essa região, ela é estimulada por eventos externos. E ela faz com que essa glândula aqui, chamada de hipófise, ela libere aí hormônios. E esses hormônios sendo liberados, eles vão ativar outra glândula chamada de suprarrenal. E essa glândula chamada de suprarrenal, ela vai liberar dois hormônios, adrenalina e cortisol. Adrenalina e cortisol sendo liberado, ela me prepara para o perigo. Não sei se vocês já tiveram uma situação, e aí eu vou contar para vocês bem rapidinho aqui, porque não é nossa intenção agora. Já comeu um pastel aí na Viçosa? Comeu um pastel na Viçosa? Pediu um trio na Viçosa? Não sabe o que é isso, né, meu irmão? Um trio na Viçosa, um pastel, um caldo de cana, e você pediu esse trio aí, se alimentou, mas de repente, na hora de ir embora, você teve uma situação de perigo. Imagina aí uma situação de perigo, passando ali pela rodoviária, ou passando por um local que você considera perigoso. Sei lá, você viu algo que te assustou. Naquele momento, o seu coração disparou. Naquele momento, a sua frequência respiratória aumentou. Naquele momento, a digestão do trio parou. Naquele momento, a quantidade de sangue foi para as suas pernas para que você pudesse correr. Igual quando você estava lá no seu ambiente de trabalho, assistindo Netflix, de repente chega o teu chefe. Naquele momento, o teu coração disparou, sua frequência respiratória aumentou. Essa resposta é uma resposta de luta e fuga. Essa resposta não é patológica. Essa resposta é extremamente necessária. Imagina se você estivesse em uma situação de perigo e sua pupila não dilatasse, se suas pernas não tivessem mais sangue para correr do perigo. Imagina se você tivesse uma situação de perigo e o seu corpo não se preparasse para isso. Imagina se você fosse casar e não se preocupasse com a festa de casamento ou com a cerimônia. Imagina se você estivesse num momento pandêmico e não se preocupasse com a contaminação. Então essa ansiedade ela é extremamente necessária. Porém, quando a gente fala que a ansiedade é patológica, quando essa ansiedade ela passa fora do normal, quando essa ansiedade impede que eu faça as coisas, quando essa ansiedade impede que eu me concentre. Então, existem algumas características de quadros de ansiedade que me leva a perder o sono, que me leva a comer demais, que me leva... Já passou por isso? Do tipo, abrir a geladeira várias vezes. Acontecia comigo isso. Eu abria a geladeira, fechava, abria e fechava na esperança de que aquela coisa gostosa viesse para a minha geladeira. Essa ansiedade aí, ela não é patológica, talvez. Agora, quando eu estou dessa maneira e eu não consigo me concentrar, quando eu não estou com os nervos à flor da pele, quando eu estou irritado, quando tenho alguns brancos, né? Começo a não lembrar mais das coisas, quando eu não consigo me concentrar,
aí essa ansiedade a gente vai dizer que é uma ansiedade patológica. E nós temos aí vários quadros de ansiedade. Por exemplo, um deles nós temos chamado de TAG. TAG, transtorno de ansiedade generalizado. O que é o TAG? É quando o indivíduo ele passa grande parte do dia preocupado com a próxima atividade e não consegue desempenhar aquela atividade. Quando o indivíduo fica grande parte do dia irritado. Quando o indivíduo passa grande parte do dia tendo aqueles brancos, né? Onde eu estou, o que eu vim fazer, o que eu ia fazer mesmo. Isso aí é chamado de quadro de transtorno de ansiedade generalizado. Mas para ser um TAG, não basta ter isso um dia. Ele precisa ter isso grande parte do dia e ele precisa ter isso pelo menos durante 6 meses. Então, a ansiedade que eu estou para entregar um relatório, a ansiedade que eu estou para fazer uma venda, a ansiedade que eu estou para atingir uma meta, um objetivo, isso não é patológico, isso é necessário. Agora, quando isso tudo faz com que eu não consiga nem atingir a meta, e nem ir para a festa, e nem dormir, aí eu considero patológico. Então a gente tem que tomar cuidado que muitas vezes a gente pensa que a ansiedade ela não possa ser prejudicial. Ou talvez a gente pensa que a ansiedade é tudo ruim. E não é. A gente tem aí um meio termo. E aí eu vou fazer talvez uma analogia que possa servir ou não para você. Alguma vez na sua vida você já fez uma prova que você entregou a prova, estava super confiante, entregou a prova e tirou 0? Porque você não colocou o nome, ou porque você não prestou atenção no exceto, no respectivamente. Já aconteceu com você? Já. Baixa de ansiedade. Essa baixa de ansiedade não é legal. Se já aconteceu com você também o contrário, quando você foi o último a entregar a prova, ficou fazendo tipo um alongamento de olho, assim, tentando ver a resposta do colega, ou então apagou uma resposta e colocou a do colega e se deu mal? Sim, aconteceu? Já. Por quê? Excesso de ansiedade. Excesso de ansiedade também prejudica. Então a ansiedade, ela precisa ser moderada, ela não pode ser grave, ela tem que ser moderada, para que eu tenha uma ansiedade, para ter noção do perigo, para que eu possa me preparar, tá? E aí a gente também tem outro quadro de ansiedade também muito marcante, que é o transtorno do pânico. O transtorno do pânico é quando o indivíduo ele vai ter crises inesperadas, né, súbitas de medo. E aí a gente também tem fatores biológicos aí que são sobre isso. É importante, se você tem essa ansiedade diária ou esses medos, né, de uma maneira isoladas, intensas, é muito importante que você faça um acompanhamento. É muito importante que a gente tente pensar em coisas de como possa reduzir essa ansiedade, ok? Então, só para a gente fechar uma palavrinha bem, talvez, simples, mas para a gente compreender que não é só isso, mas talvez para ficar mais fácil de compreensão. Depressão talvez seja um sofrimento com as coisas passadas, né? E a ansiedade talvez seja um sofrimento com as coisas futuras. Talvez a gente possa fazer essa analogia para compreender a diferença. E também possa ser que eu tenha indivíduos que tenham os dois quadros, depressão e ansiedade, tá ok? E aí, por fim, eu quero trazer outro tema para vocês, chamado de síndrome de Burnout, ou também chamado de burnout. Depende, a pronúncia não vai fazer diferença para você nesse momento. O que é essa síndrome, também chamado de síndrome do esgotamento, que é muito comum entre os trabalhadores, você trabalhador. A síndrome de Burnout é uma síndrome caracterizada que muitas vezes pode ser confundida com quadro de depressão e ser confundida também com quadro de ansiedade. O que é a síndrome de Burnout? É quando o indivíduo, devido ao excesso de trabalho, uma exaustão, um excesso de carga de trabalho, ele acaba entrando num quadro de sofrimento. Só que uma coisa que é interessante do burnout, que muitas vezes as pessoas se confundem, o burnout é diferente de um estresse porque ele tem uma ligação com outros dois sintomas, que é a despersonalização e a desrealização. O que é uma despersonalização? A despersonalização é quando esse indivíduo ele chega num estado de cansaço, de irritabilidade, de exaustão do trabalho, que ele não se reconhece mais enquanto esse sujeito. E esse processo de despersonalização parece que ele está neutralizado, parece que ele não está sentindo mais as coisas.
Diferente da depressão. Na depressão a gente tem o quê? Uma tristeza, um pensamento de morte. No burnout não. Eu estou trabalhando tanto que eu não sei com o que está acontecendo. Sabe assim, quando te pergunta assim, como que você está? E você fala, como que eu estou? O que é isso? Então o estado de burnout, o primeiro sintoma seria, a outra característica, além dessa exaustão emocional, é essa desrealização, onde esse indivíduo, a despersonalização, quando esse indivíduo, parece que algumas características dele está apagada. Coisas que ele fazia, né, parecido com a depressão, essa falta de vontade começa a surgir. E aí a outra característica é a desrealização, que mesmo trabalhando tanto, mesmo cumprindo as metas, mesmo dobrando as metas, ele tem a sensação que ele é incapaz, que ele é inválido. Então, às vezes, o quadro de burnout, ele é muito parecido com o quadro de depressão. Como que eu consegui diferenciar? O burnout, ele só está presente ou ele vai estar presente no meu ambiente de trabalho. Essa sensação de não produção é com a minha relação de trabalho, mas a relação em casa, a relação com os amigos continua numa boa. Agora, se você tem tudo isso, e isso acompanha também a sua relação familiar, a sua relação com os outros aspectos, possivelmente não é um burnout, e sim um quadro de depressão. Independente se é burnout ou depressão, ele precisa ser tratado, ele precisa ser cuidado. Às vezes o burnout, umas férias dá conta. Às vezes o burnout, um descanso dá conta. Mas a depressão não. Porque a depressão existe também fatores biológicos, né? Existem fatores aí também genéticos, alterações bioquímicas que precisam ser melhoradas. E aí quando a gente pensa assim, no melhorar, o que a gente pode fazer? O que a gente pode pensar de tratamento, tanto para um burnout, como para uma depressão ou para um quadro de ansiedade? O que a gente tem que pensar, e aí é uma coisa que talvez precisa ser quebrado o mito aí, que muitas vezes a gente tem uma ideia de que adoecer mentalmente é uma fraqueza, como a gente falou no início. E aí, da mesma maneira que você precisa de um educador físico, de um professor de educação física, de um nutricionista, você precisa de um médico, você também precisa, às vezes, de um acompanhamento psicológico. E esse acompanhamento psicológico não é só para o adoecimento. Esse acompanhamento psicológico também é para evitar o adoecimento. Para você ter um momento aí, como diz, 40 minutinhos, para você ficar esparramado aí e poder falar sobre o que você está sentindo e tentar se organizar. Cara, mas eu vou falar disso para alguém que não me conhece, quem eu não conheço? Quantas vezes você já foi falar para alguém que você conhece sobre os seus sentimentos, sobre o seu sofrimento, sobre a sua frustração e alguém te interrompeu dizendo que era bobeira? Quantas vezes você foi contar isso para o seu namorado falando, para com isso, nada a ver. Então a diferença é que o psicólogo que você vai buscar, ele não vem com essa intenção de te julgar, mas uma intenção de te acolher. E quando eu falo dessa coisa do acolher, isso serve muitas vezes no ambiente de trabalho, isso serve com um amigo. Então, às vezes, a fala, ela ajuda muito a aliviar esse sofrimento. Às vezes, conversar com alguém ajuda muito. Porém, em alguns casos, a gente precisa de um profissional, que é um profissional psicólogo. Outra coisa também que a gente precisa lembrar é que, como a gente tem da doença mental, do sofrimento, uma alteração bioquímica, às vezes é necessário a gente, vamos dizer, de uma linguagem mais fácil, a reposição dessa substância, que vai ser com o uso de antidepressivos, de ansiolíticos, de medicamentos que vão organizar biologicamente o seu corpo, né? Que vão organizar biologicamente essa sua mente. E claro, a gente pode pensar de outras coisas, né? Que podem produzir essa saúde mental. E quando eu falo dessas outras coisas, eu não gosto muito de falar dessas outras coisas, por quê? Porque elas são muito particulares. Né? Quando eu falo de particulares, a gente tem que pensar e tentar reconhecer o seu limite. O que eu tenho que me provoca felicidade? É música? É atividade física? É alimentação? É estar com os amigos? É uma relação sexual? É um namoro? É uma viagem? É vender? É produzir? O que me traz prazer? Então, é importante que esse indivíduo consiga encontrar aquilo que gere prazer, encontrar momentos de algo que promova a sua saúde mental. A gente sabe que a atividade física é essencial, a gente sabe que a alimentação saudável é essencial, mas eu também sei que nem todo mundo se adapta a essas situações. Não posso te dizer que dança é a melhor opção, porque talvez dança é algo que te traga um dano, é algo que te traga sofrimento, e talvez
uma sinuca te traga prazer. O que eu quero te dizer é que é importante que você cuide da sua saúde mental da mesma maneira que você cuida do seu biológico. Tá certo? Beleza? E é isso, gente. Espero que tenha sido válido para vocês. Mas se não ficou válido, é importante que você também recorra às outras pessoas e a gente pode estar aí também disponível para a gente poder tirar as dúvidas. Beleza?